Fala aí, PMM. Product Marketing com menos teoria e mais dia a dia. Fala aí, PMMs. Sejam bem-vindos ao podcast que fala sobre Product Marketing de um jeito diferente, mais prático, mais do dia a dia e sem palestrinha. Eu sou a Rafaela Vigo, lidero Product Marketing na VTEX e vou conduzir o nosso papo. A maioria dos cases e papos que a gente já teve aqui no nosso podcast vem do universo de startups e SaaS, mas hoje o papo é sobre um desafio diferente e, na minha opinião, mais difícil. Como fazer Product Marketing no mercado onde o produto virou commodity? Todo mundo cobra um preço parecido e o cliente tem pouca fidelização. Para nos contar mais desse desafio, eu convido o Roberto Braga, Head de Product Marketing no setor de telecomunicações, com passagens pela TIM Brasil, Telefônica Vivo e Ambev. Roberto, seja muito bem-vindo. Obrigada por estar aqui com a gente. Pode se apresentar no tweet, quem é você, sua trajetória, como que você chegou em Product Marketing? Muito obrigado, Rafa, por estar aqui. Eu acho que o convite caiu muito bem, porque eu acho que falar de Product Marketing é algo que me deixa muito empolgado, né? Me faz muito feliz, eu gosto bastante da área e eu acho que é uma área que vem se desenvolvendo cada vez mais e sendo cada vez mais sedimentado dentro das estruturas das empresas, principalmente essas empresas mais tradicionais, por assim dizer. Bem, basicamente, Rafa, eu costumo dizer que minha carreira foi construída em mercados difíceis, né? Então, bebida, telecomunicações, mercados completamente já bastante sedimentados, mercados onde conseguir 1 ponto percentual de market share é uma batalha enorme, né? Conseguir diferenciação de produto, nossa, é bastante difícil também, né? Conseguir arrancar o cliente da concorrência, às vezes é até um pouco mais fácil em telecomunicações, mas às vezes manter esse cliente também é muito difícil. E aí eu tive a oportunidade, naturalmente, de passar por algumas disciplinas aí, sempre trabalhando na interseção de produto, marketing, vendas, crescimento, e naturalmente o Product Marketing cada vez mais importante para todos os setores, não seria diferente dentro de telecomunicações, e aí eu tive a oportunidade de conduzir durante alguns anos a área de Product Marketing, e é, de fato, algo que me encanta, e principalmente a importância dela dentro do setor, desses setores mais tradicionais. Muito bom. Roberto, você mesmo traz, né, na tua fala que telecom é um setor onde as operadoras brigam pelos mesmos clientes, né? Tem produtos muito parecidos. Minha leitura é que, nesse contexto, PMM corre o risco de virar uma área que só empacota o que o produto decide. Qual que é a tua percepção de como você define o papel da área de Product Marketing para não cair nessa armadilha? Eu acho o seguinte, né? O maior erro talvez seja tratar o PMM como uma etapa da cadeia. Vou dar um exemplo aqui em telecomunicações, como que geralmente são estruturadas essa presença do PMM. Geralmente a presença do PMM não necessariamente está segmentada dentro de uma estrutura organizacional separada de produto. Então, porque há uma sinergia, uma simbiose muito forte, né? Que é quase que inevitável, principalmente num produto que é extremamente dinâmico. Então, você imagina que são lançadas ofertas em telecomunicações mensalmente, né? Às vezes dezenas de ofertas diferentes. Então, você tem que ter essa capacidade de estar muito próximo e, naturalmente, tem que ter a capacidade de errar o mínimo possível. Então, ainda que tenha uma pegada muito forte dentro da área de produto, de tecnologia e também nessa questão mais competitiva sob o ponto de vista de aquisição, de pricing, canal e etc., mas nunca vai deixar de ser mais importante que qualquer coisa você ter um produto que atenda e perceba realmente o que de fato tem aderência na ponta. Então você precisa ter a estrutura de Product Marketing, principalmente com apoio e uma simbiose muito forte com essa área de produtos, PMs, a turminha ali que desenvolve de fato as ofertas junto com o time de tecnologia, principalmente para garantir que a proposta de valor que está sendo endereçada ali, primeiro, faça sentido para o consumidor, mas, acima de qualquer coisa, né, que ela tenha um alinhamento muito claro dentro das estruturas, e utilizando naturalmente outras áreas como go-to-marketing, trade, etc., vendas. Essa orquestração, ela é um papel fundamental no sucesso de qualquer produto de massa, porque, inevitavelmente, se você tem uma área de produto trabalhando numa unidade de negócio, né, com a sua estratégia, se você tem uma área de vendas trabalhando
de forma sozinha e você tem uma área de marketing trabalhando de uma forma sozinha, você tem três verdades completamente diferentes. E a verdade do produto é única. A proposta de valor tem que ser única. Eu brinco que se o PMM ele entra depois que o produto está pronto, na verdade ele virou uma agência interna. E não é isso que é onde agrega valor de fato dentro das estruturas organizacionais. Excelente. Eu achei curioso, Roberto, que você falou da área de go-to-market. Na tua vivência, é uma área complementar à de product marketing? Como que é essa relação? Sim, perfeito, excelente. Sim, é uma área complementar. Existem visões, de novo, né? Como eu falei, product marketing acaba sendo uma disciplina mais nova, mais recente como um todo, mas sim, acaba sendo uma área complementar. Existe desde uma raiz da necessidade mercadológica, seja pela voz do cliente ou pela voz do negócio, uma necessidade que é latente pelos consumidores ou uma necessidade até do ponto de vista de negócio. E o melhor de tudo é quando a gente elabora produtos e iniciativas que têm sinergia e simbiose com essa questão, né? Ou seja, atende uma necessidade latente do consumidor, que isso precisa ser mandatório sempre, e atende uma necessidade latente do negócio. Quando você encontra esse meio do caminho, é o melhor dos mundos. E aí, inevitavelmente, o Product Marketing ele precisa ser a área que está atenta justamente a garantir de que o que está sendo desenvolvido tem, de fato, apelo com o consumidor e que, de fato, se desdobra em uma estratégia com uma proposta de valor que atende às expectativas e é compreensível ao consumidor. E uma outra coisa que é engraçada, né? Se você... Talvez seja uma forma simples de você traduzir a missão do Product Marketing também nessa estrutura tão complexa. Você tem um produto, você vai botar ele para campo, e você não consegue explicar para sua mãe em 30 segundos, cara, assim, a sua missão não está cumprida. Então, de forma um pouco mais popular e simplista, o Product Marketing precisa participar desde a concepção do produto e do porquê, né, todo esse reason why, até o produto em produção, com o desdobramento ao consumidor, que é o go-to-market propriamente dito. Enfim, eu vejo isso como estruturas complementares, mas, de novo, nunca trabalhando de maneira departamentalizada, senão você cria verdades individualizadas, sem naturalmente uma sinergia e um discurso único. Tanto o value proposition quanto o selling proposition dos produtos precisam serem únicos e unificados e bastante uníssonos dentro da corporação. Excelente. Você trouxe algumas vezes na tua fala, né, proposta de valor, está conectado com a expectativa do cliente. Eu trabalhei grande parte, né, da minha carreira em empresas de SaaS, né, que o cliente ele chega com uma dor ativa, né, uma necessidade clara que a gente precisa responder. E eu tenho a impressão que em telecom, o PMM ele precisa criar o desejo num produto que o cliente usa, mas não pensa tanto, né, desafiador pensar e trabalhar um produto de uso diário, assim, né? Isso muda bastante a lógica de posicionamento, de proposta de valor do produto. Como que você aprendeu a trabalhar com isso ao longo da tua jornada em telecom? Isso serve tanto para telecom quanto para bens de consumo, né? Na verdade, ninguém compra o produto propriamente dito, né? Você compra sempre a experiência. Então, é um erro clássico e é natural, principalmente quando você está há muito tempo imerso em atividades, né? E por isso que o PMM ele precisa ter esse papel menos de estar isolado em uma caixinha, né? Porque senão ele perde relevância e muito mais pertencente ao fluxo e ao processo como um todo da empresa, porque é inevitável, e principalmente em empresas que são um pouco mais sales-led growth, o papel do PMM se torna ainda mais importante, porque o consumidor ele não consome o produto propriamente dito, né? Não é isso, ele está em busca da experiência que aquele produto proporciona. Então, antes de falar de telecom, vou te dar um exemplo clássico de bebida, né? Tudo bem, é claro que a gente vai fazer uma cerveja que é palatável, dentro do sabor que te agrada, da coloração, que com a precificação que faz sentido para você e etc., nos canais de venda onde você costuma frequentar, uma proposta. Mas, assim, o que você está comprando por trás daquilo ali não é somente o ato de beber. Você está comprando o ato de confraternizar, de comemorar, de socializar. É isso que você está comprando. Então, o produto precisa traduzir na sua estratégia como um todo essa proposta de valor, né? Essa expectativa do consumidor. O consumidor ele espera
justamente que aquele produto tenha uma finalidade para ele. Né? Tem alguns produtos que são um pouco mais simples. Até a água serve para hidratar. Mas você também pode se hidratar com Gatorade, você pode se hidratar com outros produtos que justamente te trazem uma questão de experiência embutida aquilo ali. Telecom não é diferente. Ninguém consome gigabyte. Por mais que telecom seja uma grande utility, como energia e dentre outros setores, telecom tem uma particularidade que é a seguinte: ela ainda é um setor extremamente capilarizado, né? Então, existem pontos de vendas reais, são aproximadamente 3 a 4 mil pontos de vendas no Brasil inteiro na indústria de telecomunicações. Então, existe ainda uma massa de sales-led growth, né? uma estratégia de sales-led growth muito forte, mas isso não isola e não retira a responsabilidade e a capacidade de também ser um pouco mais product-led growth. Até porque, vamos ser sinceros aqui, né, Rafa? Ninguém ama o setor de telecomunicações. Né? O histórico do setor de telecomunicações acaba sendo um pouco conturbado por toda a necessidade de crescimento acelerado, inevitavelmente se focou muito em produto, mas não necessariamente em experiência. Isso fez com que, inevitavelmente, as pessoas precisavam se comunicar. Mas, com o tempo, o nível de exigência, naturalmente, não acompanhou o nível de serviço. O nível de serviço, pelo contrário, ficou muito aquém do nível de exigência. Imagina o seguinte, a gente está falando aqui hoje de forma virtual. Se o negócio começar a travar, parar, cair a conexão, nossa, eu vou ter que falar tudo de novo do que eu acabei de falar. Imagina o transtorno, né? Com certeza eu vou culpar o meu provedor de conectividade aqui. Então é fundamental que o setor de telecomunicações, o PMM, tenha na cabeça de que o Roberto, a Rafa, os clientes como um todo, que hoje consomem telecomunicações, não estão atrás de gigabytes, estão atrás de viver. E viver hoje é se conectar, é conversar, é marcar um restaurante, poder estar aqui, que nem eu estou contigo, Rafa, dividindo um pouco da minha experiência e conversando um pouco sobre um tema tão bacana. E para isso a conectividade ela é fundamental. Então é importante, muito importante, ir um pouco mais além do gigabyte. E sim, o cliente não acorda querendo gigabyte, ele acorda querendo assistir um filme, querendo fazer isso. Então é importante que se transborde para a experiência. A proposta de valor em telecomunicações precisa estar focada em experiência, e é isso que basicamente o setor vem fazendo ao longo dos últimos anos. A Vivo, por exemplo, né, há anos atrás, aproximadamente uns 7 ou 8 anos atrás, ela começou com um movimento um pouco nesse sentido. Em todas as comunicações dela, ela ia para uma temática mais emocional, ainda na época do 4G. E ela dizia o seguinte, olha, a vida passa na velocidade do 4G da Vivo. O que ela estava querendo dizer através daquilo ali? Ela mostrava toda uma comunicação focada no que a conectividade te permite, mas você não pode estar refém da conectividade. Você tem que viver, você não está ali por causa do gigabyte. Você está ali para gravar aqueles momentos bacanas, poder se comunicar com a sua filha que está fazendo intercâmbio, etc. Então, aproveita. Né? Mesma coisa agora no 5G. Né? A TIM, e aí falando um pouco sobre movimentos um pouco mais recentes no 5G, a TIM também vai por um caminho muito similar a esse. Né? Um caminho onde ela tenta, dentro da estratégia como um todo de produtos, trazer o entendimento do consumidor de que o produto dela vai além do gigabyte. Isso é o principal desafio do setor. Porque uma coisa é o que você fala, outra coisa é o que o cliente vivencia. Falar que você pode fazer isso, aquilo com a sua conectividade é algo que também é comoditizável. Então, como que você cria, de fato, um diferencial competitivo que não é só comunicacional, não é só o que você se posiciona, mas sim, de fato, o que você entrega. Talvez um dos exemplos bacanas aí que eu posso te citar e que foi um caminho que nós aqui aderimos no passado na TIM, foi relacionado a tentar, primeiro, trazer esse universo de experiência que telecomunicações pode proporcionar, porque é quem é o provedor da conectividade, para a realidade do dia a dia do consumidor. E aí, banderizado dentro das nossas ofertas. E aí, trazendo a percepção de valor agregado muito maior, indo além dos gigabytes tradicionais e, de novo, 10, 15, 100, isso daí é fácil ser replicável. A estratégia que a época que nós tomamos foi de irmos por um caminho de parcerias estratégicas, né? Que foi muito bem sucedido, tivemos inúmeros cases, inclusive com grandes players do mercado, como Amazon, com Amazon Prime, Deezer,
Paramount, inclusive Ambev também, a própria Ambev. Antes da gente falar de parcerias, Roberto, queria chamar a atenção para um ponto que você trouxe que é bem legal da gente reforçar aqui no podcast, que acho que é um erro comum de Product Marketing, já que o nosso nome é Marketing de Produto, de achar que de fato as pessoas compram funcionalidade, né? A gente se apaixona por uma funcionalidade, se apaixona pelo produto e ninguém compra isso, né? Achei muito bom você falar, ninguém acorda sabendo, primeiro nem sabe, né, direito o que é gigabyte, não consegue nem comparar. Muito importante a gente, como PMM, ir além da funcionalidade, né? Acho que em SaaS a gente fala bastante de, né, o que essa feature específica permite o cliente fazer, permite, né, que o consumidor tenha de benefício, e aí sim a gente conta a história a partir disso. Muito legal que você trouxe esses exemplos. Eu acho, Rafa, que a gente tem que ter um cuidado muito grande dentro dessa área de Product Marketing para não ser refém do roadmap. Né? Porque é inevitável. Você está ali trabalhando e aí você está na Torre de Marfim, em São Paulo, no 7º andar de algum escritório, e você está distante da ponta de fato do que é o consumidor. Acredite, o produto não é o produto mais importante da vida dele. Né? Ou às vezes até é, mas ele nem entende dessa forma. Então, como que eu acho que é o melhor caminho para se começar qualquer exploração sob o ponto de vista de iniciativas de features a serem desenvolvidas e elaborar um roadmap? Cara, precisa partir do pressuposto que o nosso consumidor, em geral, né, ele só quer viver. E viver não é em função de bebida ou de telecomunicações, viver é muito mais abrangente do que isso. Então, a partir de quando você entende e sedimenta isso como algo imutável, você precisa saber como que você pode transformar e proporcionar uma melhor experiência para o que é importante para o seu consumidor, que é só viver. Então, a conectividade ela tem um poder de melhorar a experiência do dia a dia do consumidor numa série de frentes. Uma delas é se aproximando das pessoas que você mais ama, mesmo à distância. A outra é se entretendo naquele momento que você não está tão bem, ou adquirindo conhecimento à distância, uma vez que você está num local um pouco mais ermo, remoto, entre outras coisas. Mas, de novo, né, eu acho que isso é muito importante. O cliente ele nunca quis 100 GB no plano dele. Ele sempre quis o que os 100 GB poderia proporcionar e permitir que ele fizesse. Então, quem entende isso rápido, e não é só para o setor de telecomunicações, e principalmente um PMM precisa entender isso de forma muito clara, senão ele se torna um grande executor de atividades e roadmap. E aí, de fato, vai agregar muito pouco valor e crítica as propostas que são colocadas dentro de produto. Perfeito. E olha a fortaleza de PMM de conseguir trazer visão de mercado e de consumidor para o roadmap, né? Às vezes a gente tem times de produtos também que estão bem ensilados e achando que aquela feature é a coisa mais importante do mundo, e é muitas vezes o PMM que traz esse pé no chão dizendo que não, né? Às vezes o cliente quer outra funcionalidade, quer outro benefício. Bem legal você falar isso. Eu tô essa cilada na minha... Diga lá. Não, eu só ia comentar que essa cilada que você falou agora acontece muito em empresas mais tech, principalmente tech raiz, que se dizem disruptivas, etc., estão tão obstinadas na questão da tecnologia, do que pode fazer, que ninguém faz, e que é muito inovador, e etc. e tal, e que no final o consumidor não entende absolutamente nada daquilo. Né? Ele só precisa resolver um problema específico dele que, mas aquilo resolve, mas não necessariamente aquela feature daquele jeito. Às vezes é muito mais efetivo, né? Você ter por isso que existe o tradicional MVP, né? Algo que resolve imediatamente, mas de forma a ser compreensível. E de novo, te repito, né? Se o PMM pega o que ele está fazendo, o produto que ele está trabalhando, e não consegue explicar para a mãe dele em 30 segundos, acredite, está tudo errado. Significa que imagina para o consumidor que ele vai ter muito mais complexidade, porque tem um nível ele não conhece tão a fundo e tem um nível de diversidade tão grande, né, que é o nosso mercado, principalmente no mercado brasileiro. Muito bom. Eu não sei se veio daí essa tua analogia do teste da mãe, né? Mas tem um livro com esse nome, vou até recomendar, né, para a galera que está nos ouvindo, que é justamente sobre isso, né? Como é que a gente consegue traduzir de forma mais fácil, acessível, né? Simplificar um pouco esses conceitos que às vezes são tão bagunçados. Muito bom. Bora voltar para parcerias agora, Roberto, que você mencionou, você falou nomes excelentes aí de parcerias, né? Zé Delivery, Amazon. Eu entendi do que você foi nos contando, né? Que parceria vira também uma alavanca de inovação, né? De diferenciação para um produto que é tão parecido.
Faz sentido isso para você? Se sim, como que você e o teu time, né, decidem quais parcerias vale a pena? Qual é o papel da parceria nessa diferenciação das marcas? Primeiro que essa questão da inovação ela é interessante porque em mercados um pouco mais maduros, principalmente telecomunicações é um deles, a inovação nem sempre significa criar alguma coisa do zero, tá? Isso é muito importante, né? Porque existe essa corrida maluca, né, de quem vai fazer o que nunca ninguém fez. Mas muitas vezes significa só você orquestrar ecossistemas propriamente ditos. E aí que entra a questão da parceria. Você tem propostas de valor que têm apelo ao consumidor, mas que podem ser amplificadas, ampliadas, sempre, obviamente, numa abordagem entre empresas win. Então, precisa ter essa lógica ganha-ganha, sempre, naturalmente, porque as empresas precisam enxergar valor nessa relação de troca, mas o grande segredo, talvez, seja como que você gera a sinergia desses ecossistemas em conjunto. Eu posso te dar um exemplo, por exemplo, que eu acho que é o exemplo da Ambev, é um exemplo interessante, né? Porque talvez seja um exemplo menos habitual. Cara, misturaram bebida com telecomunicações? Sim, porque, de novo, o consumidor ele está ali vivendo. E parte da vida dele passa por comemorar, por combinar a comemoração que ele vai fazer, inclusive, que ele vai depender da telecomunicação. Então, fazia todo sentido, principalmente para o público ao qual nós utilizamos, né? Então, à época, fizemos um trabalho bastante extenso de exploração, de entendimento de quais seriam as parcerias mais interessantes para dentro do nosso nicho pré-pago. De fato, o nicho pré-pago tem uma restrição muito grande orçamentária, então existe uma escassez monetária que é relevante para esse nicho, que é super importante se atentar a isso. Então, hoje, basicamente, o orçamento dessa camada, né, da base da pirâmide é muito consumida, é muito assediada por uma série de setores. O próprio setor de bebidas abocanha boa parte desse ticket do pessoal da base da pirâmide e, inevitavelmente, isso afeta, né, não só, obviamente, bebidas, mas todos esses setores tentando abocanhar alguém que tem escassez monetária, afeta, inevitavelmente, o setor de telecomunicações, porque acaba que o cara do pré-pago ele tem uma menor recorrência, né? Ele coloca um ticket menor, ou então ele acaba ficando um pouco mais do Wi-Fi, seja de um restaurante, ou seja da casa do vizinho, ou seja da própria casa dele, etc. Então, existia para nós aqui uma relevância, algo muito importante, que era garantir não só a atratividade para novos consumidores com uma proposta de valor poderosa, mas também do entendimento, claro, e a percepção de valor sob o ponto de vista de recarregar na TIM. E aí foi quando a gente selou uma parceria, dentre elas foram outras também, onde basicamente no pré-pago da TIM você recarregava R$30, você tinha direito daqueles R$30 a descontos de aproximadamente R$15 no Zé Delivery. Então imagina só, você recarrega R$30 no seu pré-pago, você tem a conectividade um mês inteiro, gigabytes para fazer o que você quiser, voz ilimitada para todo o país e ainda ganha bebida gelada na porta da sua casa. Então, foi uma estratégia que tinha basicamente o objetivo por trás de conseguir agregar um valor maior aos nossos produtos. Inevitavelmente, a percepção, principalmente desse cliente que tem uma escassez monetária maior, que ele tivesse a percepção de que o dinheiro dele aqui nos produtos da TIM valiam mais, né? E, naturalmente, ela acabou se estendendo para outras parcerias de bastante sucesso, como também a Amazon, e etc. e tal. Então, a Amazon tinha também um objetivo muito forte, porque a Amazon, historicamente, patrocinava a Copa do Brasil. Então, falar de futebol, acho que é meio óbvio, né? É muito relevante, até principalmente também para essa camada da sociedade, que acaba o futebol sendo, muitas vezes, o único veículo, a única forma de entretenimento do dia a dia. Então, tinha muita relevância. É óbvio que existe um desafio muito grande aí, tá, Rafa, que é você conseguir comunicar tudo isso ao consumidor para que ele entenda. Porque existe uma necessidade inevitável em produtos digitais de haver uma destreza digital. Eu acho que depois da pandemia isso avançou bastante, mas inevitavelmente isso ainda é um desafio, né? Como um todo, acho que para todos os setores, o próprio setor de SaaS sofre bastante com essa questão de aprendizado, do para que é, de como usa e etc. e tal. Mas depois que o cliente entra, recarrega, recebe a bebidinha dele na porta de casa, consegue utilizar e ver o jogo no seu celular, inevitavelmente os indicadores
tinham bastante sucesso como um todo, de receita, retenção e etc. Muito legal. É legal pensar também que você está se conectando a outras marcas que já estariam no dia a dia do seu consumidor, né? Ele já investiriam dinheiro para tomar a sua cerveja, né? Então a gente vai conectando marcas sem incomodar muito o cliente, né? E aí ele vai percebendo esse valor. E você, Bem como eu te legal. falei, a questão da inovação. Eu acho que tem um ponto central aqui que é, de novo, né? Nesse caso, a inovação foi orquestrar com sistemas já pré-existentes, já consolidados, marcas que já são amadas e reconhecidas. Então, quando você orquestra esse ecossistema, você está facilitando a vida do seu consumidor. E todo mundo sai ganhando. O Zé Delivery ganha um cliente novo, até porque um dos principais ativos de telecomunicações, como é uma utility, é que ela tem, inevitavelmente, uma base de clientes enorme. E, por outro lado, o desafio de todo utility é conseguir aumentar ticket, é conseguir reter cliente sob o ponto de vista de lifetime. Então, inevitavelmente, você une as duas coisas com dois ativos e numa proposta de valor sinérgica que tem enorme sucesso. Perfeito, muito legal. Vou aproveitar que você falou de telecom ter uma base gigantesca de clientes, né? E queria te ouvir sobre um dilema, né? Que aparece em telecom, mas aparece também em outros contextos de bens de consumo, que é aquisição e retenção de clientes, puxando, né, a estratégia para direções opostas, né? Porque normalmente o que convence um cliente novo raramente é o que vai manter quem você já tem na base. Né? Imagino que você tenha muitas histórias aí na tua trajetória. Como que você vê PMM resolvendo essa equação de aquisição e retenção numa base gigantesca? Perfeito. Antes de falar como é que eu enxergo o PMM resolvendo, é importante dizer que, até principalmente para quem não conhece tanto o mercado de telecomunicações, de fato isso é uma dor bastante latente, né? Porque, de novo, é um setor que tem um volume enorme de aquisições, só que todo mundo tem uma linha de telefone. Então, essas aquisições, na prática, são aquisições do concorrente, que também faz muita aquisição. E o market share é praticamente flat. Então, existe uma rotatividade de consumidores muito grande entre operadoras todos os meses. Então, você provavelmente, Rafa, já deve ter tido mais de uma operadora. Eu, particularmente, já fui cliente de praticamente todas as operadoras, o que é quase que normal dentro do mercado brasileiro. Então, é um dilema muito, muito complicado, é uma equação complexa, porque você precisa ser suficientemente agressivo para trazer esse consumidor, ao mesmo tempo abrindo mão, muitas vezes, inicialmente de ticket, de margem, de uma série de questões. E, por outro lado, você já tem uma base de clientes pré-estabelecida e sedimentada. Então, ser agressivo e, ao mesmo tempo, tentar rentabilizar a base são sentidos levemente opostos, né? Eu acredito que é uma equação solucionável, mas inevitavelmente a dinâmica mercadológica como um todo, industrial, entre os concorrentes, acaba sempre dificultando que essa equação, né, e principalmente essa dinâmica oposta entre base e aquisição seja resolvida de uma forma um pouco mais veloz. No final da linha, obviamente, isso é uma preocupação latente de todo o setor, existem várias iniciativas nesse sentido para minimizarem essas questões. Principalmente, eu acho que o setor de telecomunicações avançou bastante nos últimos anos, como um todo, num trabalho um pouco mais focado em base. Pouquinho em aquisição, todo mundo sempre foi muito craque, né? Hoje é o Zé Delivery, mas ontem era internet, ligação a R$1, a 1 centavo, aí depois virou ligação para o Brasil inteiro ilimitada. A aquisição sempre tem um asset super sexy. Mas para a base, como é que você retém o cara feliz, aumentando o ticket, percebendo valor? Existem hoje uma série de iniciativas que vêm sendo cada vez mais de sucesso. Se você olhar os números que são públicos de telecomunicações, você vai ver que, basicamente, o churn como um todo da maioria das empresas reduziram ao longo dos últimos anos, principalmente também com a saída de um player que foi a Oi. Então, isso reduziu também esse ataque massivo entre bases e, inevitavelmente, também a indústria como um todo se profissionalizou nessa relação junto ao consumidor, e não mais vendo ele apenas como um número, principalmente tentando cada vez mais, que é um outro grande desafio dentro desses mercados, onde a customer base é bastante expressiva, né? De como que você faz para tentar atender as necessidades pontuais de cada consumidor, identificá-lo como uma pessoa única e não como uma grande
clusterização dentro de um grupo enorme de clientes, como que você faz para poder fazer essa relação? Houveram avanços bem expressivos nesse sentido. Como que o PMM resolve esse negócio, né? Acho que ele não resolve, mas como é que ele ameniza, né? Acho que tem um ponto que é importante, que é o seguinte, o PMM não é aquele que vai gerar a expectativa, propriamente dito, né? É aquele que gera a correspondência entre expectativa e experiência. Então, ele precisa ter uma capacidade muito grande, primeiro, de perceber esse problema antes desse problema bater nos números propriamente ditos, né? Porque depois que esse negócio começa a gerar churn ou ele começa a bater na aquisição, aí já a pressão corporativa como um todo acaba dificultando até a lucidez para, muitas vezes, se tomarem as melhores decisões. Mas eu acho que o trabalho do PMM aqui não é convencer alguém de comprar propriamente dito, né? É garantir que a compra continue fazendo sentido ao longo da trajetória desse consumidor. Então, ele precisa ser um fomentador exatamente justamente da resolução desse modelo que eu te falei, que é um pouco viciado em telecom, que é garantir que o cara entre, perceba valor na entrada e continue percebendo valor na sua trajetória dentro da base. É uma migração de segmento desse cliente, acompanhando o life cycle dele e etc. Então, é importante que a proposta de valor não esteja exclusivamente focada na aquisição, senão você vai criar problemas como esse que eu te citei. Legal. É interessante pensar no Product Marketing quase como que esse guardião, né, da proposta de valor consistente ao longo da jornada. Legal. A Beatriz Costa, que participou de um último episódio, falou muito disso, né, de marketing considerando e pensando na jornada inteira. Agora você também falou, né, do life cycle. Faz bastante sentido. Até porque, que bom que existem os... Até porque quando ele vai para a base, ele continua com o produto da empresa, o mesmo produto que ele adquiriu. Então você precisa acompanhar. Assim, não pode ter essa visão organizacional, ela é muito míope quando você subsegmenta aquisição de gestão de base. Tem um desafio muito grande aí, principalmente nesses setores que têm um volume de aquisição muito forte e precisa gerar uma retenção muito forte. Então, assim, você acaba gerando estratégias que muitas vezes são conflitantes. Precisa-se ter alguém para tentar orquestrar esse negócio e, naturalmente, suavizar as consequências práticas de iniciativas como essa. Perfeito. Roberto, vamos falar agora de um pouquinho de skills e comportamental de Product Marketing. Quero muito aproveitar a tua experiência, né, e vivência liderando times de Product Marketing em empresas muito grandes, com bastante complexidade estrutural, com uma base de clientes também, né, que é muito volumosa, né, diferentes segmentos. E aí eu queria te ouvir, para você, como líder e como profissional de Product Marketing, quais são as características que para você indicam um bom perfil profissional de Product Marketing, um excelente profissional? Olha, Rafa, talvez a expectativa de muitos que vão estar nos ouvindo tenha relação com alguma coisa técnica. Eu, particularmente, acredito muito no poder da educação, mas acreditem, acho que nenhuma dessas características envolve a habilidade técnica propriamente dita. Eu acho que são muito mais soft skills e muito mais uma questão de comportamento e visão sobre o negócio propriamente dito. Está muito mais relacionado a, por exemplo, esse profissional ele precisa ser obcecado pelo cliente, né? Ele precisa estar muito atento aos movimentos, à percepção do cliente, ele tem que estar um passo à frente da corporação como um todo, onde ele atua, sob o ponto de vista do cliente. Ele precisa estar próximo da área de atendimento. E às vezes é muito chato, principalmente em setores que são extremamente regulados, você vai ver um volume enorme de reclamação, você vai ver reclamações que muitas vezes estão relacionadas a insatisfações que não necessariamente estão relacionadas à proposta de valor. Contudo, se você não está muito próximo da área de atendimento, se você não está muito próximo da área de pesquisa, você não está demandando muita pesquisa de campo, se você não está próximo das lojas físicas, se obviamente seu setor tiver isso, se você não está próximo de canal, se você não está fazendo atendimento junto para poder testar, se você está próximo da área de vendas, precisa ser um profissional obcecado pelo cliente. Esse é o primeiro grande ponto. Talvez um segundo é que precisa ter uma capacidade analítica. Talvez isso ajude na questão técnica aí, né? Tem que ter capacidade analítica porque, inevitavelmente, em alguns setores você tem um volume de base muito relevante. Então, você precisa ter essa visão, sob o ponto de vista de KPIs, entender e conseguir correlacionar comportamento com indicadores para justamente você saber como agir, como orientar ações. Influência sem autoridade, isso é fundamental.
é aquela brincadeira, o Product Marketing não manda em ninguém, né? Mas, e recebe uma chuva, muitas vezes, de responsabilidade dentro da corporação. Então, precisa, já que você tem N stakeholders na corporação, dentro de vendas, dentro do regulatório, às vezes, do jurídico, dentro da área de produto, dentro da área de TI, você precisa ter a capacidade de navegabilidade e influência junto a todos esses times, né? Principalmente uma influência sem autoridade, porque você não tem necessariamente organizacionalmente autoridade sobre aquela área. E eu acho que, por último, a visão de negócio, né? Talvez a habilidade mais rara até seja a de influência sobre a autoridade, mas também é muito importante você ter a visão de negócio do setor que você está entrando. Então, você está entrando num setor novo, independente se é serviço, produto, etc., se aprofunda nesse negócio. Conversa com gente na rua, conversa com as pessoas que consomem esse produto, faz uma autocrítica sobre a sua própria percepção como usuário daquele produto. Você precisa estar obcecado sobre a experiência que você vivencia com que aquele produto no seu dia a dia, né? O PMM, eu brinco que é a arte de liderar sem mandar e, ao mesmo tempo, estar muito atento aos movimentos, não do mercado. Talvez o mercado seja mais secundário, mas aos movimentos do cliente. Porque antes do mercado mudar, quem muda é o cliente. Então é importante que o PMM esteja muito próximo do consumidor. Bom, e você acredita, Roberto, que com inteligência artificial algo mudou, assim, nas skills que a gente precisa desenvolver? A gente vem ouvindo muito, né, que IA substitui muito das nossas tarefas, que a gente precisa ter um novo pensamento. A IA, eu acredito que está reformulando diversas áreas, não só product. Você, de tudo que você falou, você sente que, acho que no último ano, vamos falar, né, que foi quando a gente começou a socializar mais IA, precisa ter também essa aptidão um pouquinho maior com inteligência artificial e muda algo nas skills de product marketing? Olha, pensando do seu ponto de vista profissional, para quem está aí em casa pensando em trabalhar com product marketing, ou então não trabalha ainda, ou ainda está no início da carreira, IA é mandatório, né? IA é uma ferramenta, assim como para nós que já somos um pouco mais antigos aí, né? Foi o pacote Office, como foram uma série de outras tecnologias. Eu acho que e ferramentas no final da linha, né? É óbvio que o poder da IA ele é indiscutível perante a tudo que a gente já viu hoje no mercado, mas de fato é super relevante que haja esse engajamento do profissional em entender um pouco melhor, se aprofundar e ter minimamente a capacidade de utilização daquelas ferramentas para amplificar sua capacidade de entrega e de compreensão do todo. Porém, uma coisa que é super fundamental, Rafa, a IA ela não tira os aspectos necessários que eu te falei agora. É fundamental, não adianta você ter IA própria dentro da sua empresa, já super parametrizada com a sua base de dados, etc., para compreensão do consumidor, porque os nossos consumidores não necessariamente interagem conosco ou interagem com os nossos produtos e exatamente demonstram os seus sentimentos intrínsecos. Então, é fundamental que hajam profissionais que estejam focados nisso, né? É importante que tenham profissionais que estejam focados em entender melhor quais são os anseios e necessidades desses consumidores e que sim utilizem as IAs como ferramentas de amplificação e aceleração desse negócio, mas não necessariamente como verdade absoluta. Legal, interessante teu ponto de vista. Quero também aproveitar para pegar sua visão sobre uma discussão que a gente tem ouvido tanto na comunidade quanto nos nossos últimos episódios aqui do podcast, de que tem se tornado uma disciplina mais generalista do que especialista. Qual a tua visão sobre isso? Você acha que Product Marketing, o profissional, tem que se especializar em algumas temáticas específicas ou é de fato esse perfil mais generalista? Não, eu acho que é um perfil generalista porque, inevitavelmente, o consumidor ele demanda uma complexidade muito maior do que um setor único específico de qualquer organização vai ter a capacidade de atender. Então, alguém precisa ter esse olhar um pouco mais abrangente dentro da corporação. Porque, senão, inevitavelmente, qualquer corporação vai cair na cilada de trabalhar de forma departamentalizada. Assim, o Product Marketing precisa, sim, ter esse perfil mais generalista. Mas quando você fala generalista, assim, importante dizer, generalista não é algo ruim, tá, pessoal? Generalista, basicamente, te dá a capacidade de entender um pouco
não só, né, de cada uma das ações da corporação e da empresa, mas principalmente da capacidade de... você precisa ser um especialista no consumidor. E a partir dali, você tem que ser generalista no todo para garantir que depois que você aterriza, né, a necessidade do seu consumidor dentro de uma esteira lógica de qualquer corporação a ser desenvolvido produtos, melhorias, jornadas, etc., que façam sentido. Né? Porque não necessariamente aquele especialista que está naquela área ali, de repente de UX, ou na área de tecnologia, ou na área de produto, que necessariamente ele vai ter essa capacidade de uma visão um pouco mais 360. As visões 360 são fundamentais, principalmente no mundo cada vez mais complexo, moderno, veloz, competitivo. Minimizar os erros é algo fundamental. E, principalmente, você vai ter mais êxito se você conseguir garantir que toda a corporação e cada um desses subnúcleos tenha alinhamento sob o ponto de vista do que está sendo feito, para que está sendo feito, com qual propósito. Porque você tem o alinhamento do famoso value proposition. Aí tem clareza de fato. Então, na hora que não adianta você criar um produto super inovador se o seu vendedor está vendendo ele pautado em preço. Não adianta nada você criar um produto que tecnologicamente atende uma série de problemas do dia a dia do seu consumidor, só que ele é extremamente complexo. E a comunicação, ela se torna, muitas vezes, tão complexa que o consumidor não consegue aterrissar e nem entender para que serve aquilo ali. Então, de novo, o papel do PMM ele é crucial. E eu diria que ele não é só generalista, ele é estratégico. Não é à toa que é uma disciplina que vem cada dia mais sendo difundida dentro das corporações. Não só tech corporações, tá? Isso é importante dizer. Não só no mundo tech, também no mundo de bens de consumo, cada vez mais vem sendo difundida essa disciplina. Gostei bastante da forma com que você complementou a especialidade, né, e o fato de ser generalista. Vamos fechar, Roberto, com o nosso ping-pong? Te faço algumas perguntas, você me responde aí com a primeira resposta que vem na sua cabeça. Vamos lá. Beleza? Então, a primeira, o que para você é uma buzzword de Product Marketing que podia sumir do mapa? Nossa, disrupção. Sumam com isso, pessoal. Cara, hoje quase todo mundo usa essa palavra para descrever, muitas vezes, melhorias incrementais no negócio. Disrupção é muito importante, mas não vai ser todo dia, né? Então, eu acho que isso aí podia sumir um pouco do buzzword aí dos Product Marketing. Maravilhoso. Vamos usar da forma correta, né? Com certeza. Adorei. E o que para você, Roberto, é uma piada pronta sobre Product Marketing? Talvez que o PMM é um departamento que faz um slide bonito para alinhar o negócio. Né? E é uma cilada ao mesmo tempo. Porque às vezes é confortável, é quentinho você só fazer um slide bonito que todo mundo gosta, todo mundo olha, contempla e vamos botar para a rua agora. Mas no final da linha, a PMM passa por um trabalho duro, difícil, de dizer que não concorda, de questionar, de provocar, de alinhar, muita governança e principalmente muita provocação. Eu acho que a piada está exatamente em alocar o Product Marketing nessa condição de departamento dos slides bonitos. Gostei muito. PMM, saiam do quentinho. Saiam do quentinho. Muito bom. E se você pudesse criar uma lei universal para quem é PMM, qual seria? Olha, eu acho que tem uma frase que eu falei bastante aqui hoje e eu vou reforçar, porque talvez seja, acho que resume muito bem quando o seu papel de PMM está bem feito ou não. Se você não consegue traduzir, explicar para sua mãe em menos de 30 segundos o que você está vendendo, qual é o produto, para que serve, cara, tá tudo errado. Volta para dentro de casa, volta para a prancheta, volta com alinhamento com todo mundo, porque não vai funcionar. Legal. E a última, o que você tem consumido, Roberto? Algum livro, artigo, case, pessoas que você tem lido que você recomenda para quem está nos ouvindo? Legal. Bem, pensar aqui em alguns que possam ter, inclusive, aderência. Acho que tem um que é bacana para quem trabalha com produto, né, como um todo, o Atravessando o Abismo. É bastante interessante esse livro. Ele tem basicamente foco em falar um pouco sobre a questão do ciclo de adoção de tecnologia e todas as dificuldades que permeiam ele. Ele é uma evolução daquele modelo tradicional de marketing, de early adopters, de
de grau de maturidade, né, do life cycle dos produtos e de adoção, propriamente dito, dele no mercado. Ele é bastante interessante e provocativo, principalmente para quem trabalha com um produto mais disruptivo e tecnológico e com dificuldade de explicar, como eu te falei agora. Então, ele é um livro bastante interessante nesse sentido. Talvez um outro livro interessante é mais um pouco sobre o aspecto de estratégia, porque o PMM ele precisa também sair da caixinha do marketing tradicional, né, de execução. Antes de executar qualquer coisa, você precisa saber para que você está fazendo isso. Então, é fundamental que você esteja focado e desenvolvendo o teu lado estratégico. Então, tem um livro bacana chamado Good Strategy e Bad Strategy. Ele tem basicamente uma provocação bem interessante sob o ponto de vista de as estratégias que fazem mais sentido e de que maneira você consegue construir estratégias de maior sucesso dentro, principalmente do mundo de tecnologia, né? E principalmente aborda muito a questão da visão do consumidor e tudo aquilo que eu te falei aqui que tem bastante valor para os PMMs. Eu acho que é isso. Eu acho que se eu tivesse que pensar talvez em algo menos técnico e mais comportamental, talvez fosse relacionado a livros um pouco mais focados em aspectos comportamentais como um todo do ser humano. Tem vários, tem 48 Leis do Poder, tem a própria Bíblia Sagrada, né? Acho que é importante você entender como o homem interage com o homem, é importante você entender as motivações das pessoas e saber, naturalmente, sempre navegar dentro desse universo como um todo. O mundo corporativo ele é bastante complexo porque pessoas são complexas, assim como o nosso consumidor é complexo, é natural. Então, da mesmo desafio que a gente tem de entender o nosso consumidor, inevitavelmente, para conseguir ter sucesso dentro desse mundo de influência, sem autoridade, você precisa também entender melhor as pessoas e saber cada vez mais navegar nesse mundo e interagir. Muito legal, adorei ter citado a Bíblia, né? No fim, somos grandes especialistas de comportamento humano, né? Sim. Muito legal. Roberto, muito obrigada por compartilhar sobre o teu dia a dia. Eu, pessoalmente, amei te conhecer, eu gosto muito de dar carinhas a grandes estratégias que a gente vê, né? Sou uma consumidora, uma cliente das marcas que você já trabalhou, legal. Então é sempre muito legal conhecer os bastidores e entender como as peças se encaixam. Obrigado por ter topado o papo. Quer dar uma palavrinha final aqui para a comunidade? Eu acho que talvez um recado para todo mundo que está pensando em entrar ou trabalhar com Product Marketing é que, assim, Product Marketing ele foi intitulado, né, e classificado agora nesse mundo de tecnologia, etc. Mas ele meio que sempre existiu. Essas disciplinas são mais antigas. A diferença é a forma ao qual a gente dá valor para isso e acreditem, cada vez mais vem tendo mais valor porque o mundo está sendo cada vez mais veloz, cada vez mais dinâmico, a concorrência cada vez mais acirrada e o nosso consumidor cada vez mais exigente. Então, inevitavelmente, é importante que agora se tenha alguém olhando justamente para garantir que a corporação não vai ter essa lógica departamentalizada e que vai ter sinergia fim a fim, desde a necessidade do consumidor à proposta de valor aterrissada na ponta. Então, é uma vantagem competitiva real para quem quer trabalhar nesse negócio, desenvolver esses skills que a gente conversou aqui hoje, de liderança indireta, de ter a capacidade e de ser obstinado pelo consumidor, propriamente dito, e naturalmente eu acho que vai ter muito sucesso o profissional que entender que o Product Marketing, de novo, não é a área dos slides bonitos, mas sim a área que precisa ser a área provocadora, uma área estratégica e que tem o objetivo de que os produtos da corporação atendam cada vez melhor os consumidores na ponta e que tenham naturalmente sucesso e êxito aí nos objetivos das empresas. Eu acho que é isso, Rafa. Muito bom, obrigada mais uma vez, Roberto. Para quem nos ouviu até aqui, não esqueça de nos seguir aqui no Spotify, compartilhar o episódio com a sua rede, com alguém que está passando por esse mesmo desafio de trabalhar em um mercado comoditizado. Deixa seu comentário sobre o que você mais gostou. Adicione o Roberto também para conversar com ele, pegar mais a experiência dele. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade no WhatsApp, ela é gratuita e o link está na descrição do nosso podcast. Até o próximo episódio.